Salve, salve, molecada, tudo bem com vocês? Maravilha, pessoal. Bom, na última aula nós falamos aí, não é? Da origem do povo americano, ok? Falamos aí da teoria de Clovis e de algumas curiosidades aí a respeito dessa teoria que vem sendo contestada. Hoje nós vamos falar aí, não é? Do povo nativo americano, ou seja, nós vamos falar dos ameríndios, né? Ou dos índios, ok? Bom, pessoal, esse nome que nós usamos, né? Índios, para generalizar todo esse povo, né? É um nome, de certa forma, um pouco equivocado, ok? Mas nós vamos usar, porque já é de costume e tal, não é? Bom, mas se esse nome é equivocado, então como eu devo chamar esse povo? Bom, pessoal, na verdade não é chamar esse povo, é chamá-los. Porque na verdade os índios, eles são vários povos, né? Não é um povo só, são vários povos, né? Vamos tomar de início ali, por exemplo, o Alasca, né? Lá, vamos dizer, a porta de entrada ali, né? Por onde eles vieram, né? Saindo da Sibéria, né? Saindo da Sibéria e entrando na América, né? Os primeiros asiáticos que entraram aqui, há mais ou menos aí, de acordo com a teoria de Clovis, né? De 11 a 12 mil anos. Então ali no Alasca, olha só, existe um povo. Será que tem algumas imagens aí? Coloca para eles as imagens. Aí, maravilha. Olha só esse povo. Esse povo é o povo esquimó. É um povo indígena, né? Que vive ali na região do Alasca. Hoje, o Alasca, tá, pessoal, pertence aos Estados Unidos, mas ainda existe ali alguns remanescentes, né, desse povo aí, ou seja, existe ali um resquício, existe pouquinhas tribos ainda vivendo ali, mas hoje já está bem aculturada, né, tem TV na sua casa, né, usa um carro, enfim, mas ainda existe um povo ali esquimó, que inclusive fala, né, a língua esquimó, ok? Bom, além do esquimó, se a gente for descer um pouquinho, né, nós estamos no norte aí da América, vamos aí passar para os Estados Unidos. Existem dois povos ali muito curiosos, entre outros, tá, pessoal? Existem vários povos aí, mas eu chamo a atenção aí para os mais conhecidos, né, que seria aí os Sioux, né? Seria os Sioux. Tem uma imagem aí vamos colocar isso. Olha só, os Sioux. Inclusive tem uma curiosidade sobre os Sioux, né, pessoal, que durante a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos se comunicavam com seus soldados na língua Sioux, né? Por que na língua Sioux? Porque ninguém mais tinha conhecimento dessa língua, né? Um povo indígena aí, né, dos Estados Unidos, tá? Também nos dias de hoje existem algumas reservas bem pequenas, tá, pessoal, desse povo, mas eles ainda persistem aí, né? Ainda existem. E temos também, pessoal, além dos Sioux, temos uma tribo muito famosa, né? Inclusive em filmes de faroeste, são os Apaches, né? Eles são muito conhecidos pela resistência, né? Eles perduraram durante muito tempo lutando aí para tentar preservar sua terra, para tentar preservar a sua cultura, né? Talvez seja por isso que hoje a tribo dos Apaches seja uma aí das mais atuantes, das que mais ali existem, né? Eles existem em maior número ali nos Estados Unidos, ok, pessoal? Mas agora eu chamo a atenção de vocês, pessoal, de basicamente três povos também muito curiosos, né? Por conta da tecnologia, por conta da cultura deles, né? São os maias, incas e também os astecas, ok? Vou falar um pouquinho agora desses povos. Vamos começar pelos maias, né? Os maias, pessoal, viviam ali na península de Yucatán, né? É chamado ali de Mesoamérica, região mesoamericana. Por quê? Porque fica bem ali na região central da América, né? Na América Central ali. A região onde eles viviam hoje pegaria aí alguns países, como Belize, Guatemala, parte do México, tá, pessoal? Era uma região ali bem grandinha ali na chamada Península de Yucatán. Eles haviam, já na chegada dos espanhóis, eles estavam sofrendo ali
por conta de seca, por conta de doenças. Então os espanhóis nunca tiveram muito problema em dominá-los, né? Em destruí-los, vamos dizer assim. Apesar que a última cidade, é estranho falar isso, né? Mas é isso mesmo, esses índios aí, os maias, também os astecas e os incas, eles já tinham cidades, tá, pessoal? Bem estruturadas, com ruas, né? Com as suas construções, né? Eu vou falar logo mais aí sobre isso, mas enfim, por volta do ano de 1697, né, os espanhóis acabaram dominando a última resistência na cidade de Tikal, tá? A última resistência dos maias. Apesar que ainda hoje também, tá, pessoal, os maias ainda existem, tá? Principalmente na região de Belize, ok? Eles ainda existem, mas, como eu disse, né, em relação aos outros índios, eles já estão aculturados, né? Já tem uma vivência muito mais próxima da nossa, tá bom? As crianças vão à escola, aprendem o que a gente aprende, né? Eles falam, no caso ali, a língua deles é o espanhol, mas eles também falam a língua maia, tudo bem? Outro povo, pessoal, muito curioso também, seria aí os astecas, né? Ou mexicas, como eles eram conhecidos aí. É um grande império, tá, pessoal, que dominou toda aquela região onde hoje ali nós conhecemos como México, né? Olha lá, vem um México de mexicas, né? Por conta deles aí que o país leva esse nome atualmente. E eles também, pessoal, tinham uma cidade muito importante, a cidade de Tenochtitlan, né? Que era a capital do império, né? Onde eles dominavam o restante do seu império aí. Vamos lembrar, quando eu falo império, tá, pessoal, significa que esses índios dominaram outros índios, outros povos que ali viviam também. E assim como esses outros povos foram dominados, eles tinham que pagar impostos, tá? Só que não é como hoje, né? Por exemplo, né? No caso dos astecas, é curioso isso, né? Mas a semente do cacau era a moeda desse povo indígena e era o que eles usavam como troca, né? Moeda de troca. Por exemplo, vamos imaginar um caso que o asteca tá na feira lá e ele quer comprar, vamos pegar aqui, um saco de milho. Ele quer comprar um saco de milho lá, por exemplo, né? Vamos pegar lá, quanto custa esse saco de milho? Aí o cara fala, sei lá, 50 sementes de cacau, né? Quanto custa essa correntinha de ouro? Tinha ouro? Tinha, sim. Eles adoravam ouro, tá, pessoal? Eles usavam ouro por todo o corpo. Usavam brincos, colares, enfim, eles adoravam ouro. Só que o ouro não tinha esse valor econômico que tem para nós, né? Como eu acabei de dizer aí, eles usavam a própria semente do cacau como a moeda deles, né? E eles também faziam uma bebida bem curiosa, tá, pessoal? Com a semente do cacau, né? Eles moíam, eles torravam e moíam, né? Virando assim o chocolate. E aí eles faziam uma bebida com água quente e pimenta, né? Olha só que curioso, né? Era uma coisa bem diferente da nossa aí, né? Que a gente aprecia o chocolate hoje de forma doce, né? Pode até ser uma bebida, mas geralmente doce, ok? Bom, pessoal, os astecas também foram dominados aí pelos espanhóis, tudo bem? Quem dominou, quem acabou aí de finalizar esse império foi Hernán Cortés, junto com um grande exército no ano de 1521, tá, pessoal? Eles acabaram aí de destruir esse exército, apesar de que ainda hoje também existe aí um remanescente desse povo, né? Existe ali uma pequena população que se dizem astecas, que vivem hoje na cidade do México, né? Antiga Tenochtitlan, a capital do império. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho aí do povo Inca, né? O povo Inca aí, um povo também muito curioso, um povo sensacional, né? Foi o maior império indígena da América, tá, pessoal? Eles pegam aí o território deles, né? Ocupava aí toda essa parte aí no mapa, né? Olha lá, estão vendo ali? Isso, aquela parte ali, a parte oeste do continente americano, né? Para ser mais específico, da América do Sul, né? Países aí como Peru, como o Equador, Argentina, Chile, parte do Paraguai, né? Eles chegaram até bem próximos aí do Brasil, né? Então foi o maior império
da América. E foi um império também que os espanhóis tiveram mais dificuldade, tá, pessoal? Por conta da região onde eles viviam, né? Região dos Andes, a famosa Cordilheira dos Andes. Como já diria um poeta muito famoso ali do Chile, né? O Pablo Neruda, os Andes é aonde a América toca o céu, né? Com montanhas aí de 7.000 metros, 6.000 metros ou até mais, né? Então são cadeias de montanhas aí, e é justamente onde eles viviam. Por isso, os espanhóis aí tiveram tantos problemas, né, para dominar todo esse território. Porém, pessoal, eles já construíam estradas, já construíam pontes e também tinham lá suas cidades, né? A capital do Império Inca, por exemplo, era a cidade de Cusco, né, no atual Peru. Era dali que o imperador governava todo o seu império. Tudo bem, pessoal? Governava todo o seu império aí. E é curioso também falar sobre a agricultura desse povo, né? Como é que eles praticavam a agricultura morando em montanhas, não é? Porque a Cordilheira dos Andes é um amontoado de montanhas. Então, temos aí algumas imagens que mostram, olha lá, eles faziam sistemas de escadarias, né? Então, quando chovia, né, essa chuva não deslizava a terra, não jogava a terra aí morro abaixo, né? Muito pelo contrário, a água ficava acumulada ali e ali eles podiam plantar, né? Eles plantavam aí feijão, batata, tomate, milho, né? Também criavam e ainda criam, né, o lhama. O lhama é um animal aí da família do camelo, tá, pessoal? Um pouquinho menor, onde eles usam os pelos para fazer aí os seus tecidos, né, as suas roupas, e eles também saboreiam a carne deste animal. Mas é curioso também falar sobre as pirâmides, tá, pessoal? Sim, as pirâmides. Todos esses povos, tá? Incas, astecas e maias, eles construíam pirâmides, né? Olha só, igual no Egito? Sim, igual no Egito. E é curioso falar que, assim como no Egito, né, a pirâmide, ela tinha ali, ela era um cemitério, na verdade, né? Onde ficavam lá as múmias. Essa ligação com a morte. As pirâmides dos Incas, dos Maias e Astecas também têm essa ligação com a morte, só que de uma forma diferente. Era ali que eles faziam rituais de sacrifícios humanos. É isso aí, pessoal, sacrifícios humanos. Inclusive um diretor, o Mel Gibson, ele foi até processado. Ele fez um filme, né? O nome do filme é Apocalipto, onde ele retrata esses sacrifícios, né? E o povo maia não gostou muito depois que saiu o filme, né? Falou que o Mel Gibson mostrou a cultura maia como uma cultura sangrenta, uma cultura cruel. Na verdade, ele disse que ele pegou até leve, tá, pessoal? Ele pegou até leve no filme e ele acabou ganhando, né? Ele não foi processado nem nada. Até mesmo porque ele usou aí historiadores para remontar a história, para remontar a cultura dos maias. Tá ok, pessoal? Agora voltando, falando dos incas, pessoal. É bem curioso, né? Existe ali numa região do Império Inca algumas marcas que só pode ser vista lá do céu. Imagine você tá aqui no chão, tal, você olha, você não consegue ver nada. Mas agora você está num avião, a cerca de 3.000 metros de altura, você consegue ver desenhos no chão. Olha só, não é? Olha que curioso. Nossa, sir, isso é coisa de alienígena, hein, mano? Isso é coisa de alienígena. Bom, existem especulações em relação a isso, né? Tem muita gente que fala que, nossa, é coisa de alienígena, tal, né? Mas nós historiadores, nós acreditamos que essa relação dos sinais de Nazca, né? Eles são assim chamados sinais de Nazca, está mais ligada à religião dos incas, né? Tem alguma coisa ali a ver com a religião. Ninguém sabe ao certo porque eles faziam esses desenhos, mas tudo indica que esse desenho foi feito aí para os deuses, né? Foi feito ali de alguma forma para homenagear os deuses, né? Alguma coisa em relação a isso, né? A gente descarta essa questão dos alienígenas aí, porque não existe prova nenhuma a respeito disso, mas realmente é bem curioso, né? Que esses sinais aí só dê para ver dos céus, né? São sinais gigantescos, tá, pessoal? Alguns deles aí têm um tamanho aí de
15 campos de futebol, 40 campos de futebol, né? Como é o caso aí dessa figura estranha, olha só, vou mostrar para vocês aqui, que está numa montanha, né? Ela tem mais ou menos aí quase o tamanho de 40 campos de futebol, né? Então é um desenho gigantesco, é óbvio que de perto você não vai conseguir vê-lo. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma questão aí? Algum aluno aí tem alguma questão? Esse é o momento, vamos lá. Ei, professor, eu tenho uma dúvida. Na verdade, você disse aí que não é correto chamar os índios de índios, né? Inca, Azteca, tal, essas coisas aí, né? Mas por que então a gente chama os índios de índio? Eu gostaria de saber. Por que nós chamamos os índios de índios? Bom, pessoal, na verdade, esse problema ocorreu aí no ano de 1492, quando Colombo chegou na América Central, né? Foi o primeiro europeu a chegar na América. Na verdade, Colombo, quando ele saiu da Espanha, ele estava em busca de novas rotas para as chamadas Índias Orientais, né? Vamos lembrar, Índias Orientais seria a região ali do sul da Ásia, né? Toda aquela região, inclusive a Índia mesmo, né? Eles chamavam de Índias Orientais. E eles iam até lá para buscar especiarias, cravo, canela, entre outras coisas, né? Então Colombo, quando ele saiu da Espanha, na verdade ele foi o primeiro a ter essa ideia, né? Ele queria dar a volta ao mundo para se chegar às Índias. Ele não imaginava que havia um continente aqui, né, no meio, né? Ele acabou se esbarrando aqui na América. E ele cometeu um equívoco. Quando ele chegou aqui no nosso continente, para ser mais exato, ali na América Central, né, ele acreditou de fato que ele havia chegado nas Índias, né? Por isso que quando ele botou o olho aí nos nossos nativos aí, né, ele acabou chamando-os de índios, sem diferenciá-los, né? Ele não notou logo de primeiro momento as diferentes etnias que haviam aí, né, incas, maias, astecas, chavantes, enfim, ele não notou isso. Então por isso ele cometeu esse equívoco, né? Eu ia falar pequeno equívoco, mas foi grande equívoco, tanto que até hoje nós chamamos eles de índios. E os historiadores usam algumas nomenclaturas aí para tentar redefinir isso, não é? Alguns chamam de ameríndios, outros de povos nativos da América, enfim, tá? Usamos esses nomes aí, mas tudo aconteceu então por conta de um equívoco de Colombo. Bem, bom pessoal, eu espero que tenha dado para vocês entender um pouco aí sobre essa diversidade cultural que existe entre os povos da América, tá? Eu não vou me estender mais aqui, até mesmo porque logo, né, eu vou passar um trabalhinho para vocês aí a respeito desses povos, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Tá legal, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguém aí? Mais alguma? Sucessor, eu também tenho uma dúvida. De onde veio esse estar de índio? De onde eles vieram? Vieram, né? De acordo com a teoria de Clovis, eu já expliquei no vídeo anterior, tá bom? Eles vieram da Ásia, tá, pessoal? De acordo com a teoria de Clovis, eles vieram da Ásia, tá? Por volta de 11 a 12 mil anos atrás aí. Então, os nossos índios, eles são descendentes, né, pré-históricos dos asiáticos. Se você quiser saber mais sobre isso, tá? É só acessar o vídeo anterior. Tudo bem? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Só vocês acessar o link anterior, tá bom? Bom, por enquanto é isso, pessoal. Até logo e bons estudos!